Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um material bem variado, viu? Verdade. Vai desde edital de concurso, tipo do CREA-MT, passa por guias de gramática, uns exercícios de matemática. E até textos de legislação, né? Direito administrativo, urbanístico, uma mistura interessante. Uma salada de fontes, né? Mas que, no fundo, acho que se conecta bastante. Com certeza, acho que mostra como essas áreas diferentes se encontram na prática, principalmente pensando em serviço público, né? Nos requisitos para entrar. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar destrinchar essa mistura toda e ver o que é mais importante. Vamos usar esse edital do CREA de Mato Grosso como um guia, talvez? Um bom ponto de partida, para a gente ver como português, matemática, direito, como tudo isso vira ferramenta essencial nesse cenário. Isso aí. Então tá, vamos mergulhar nisso. Começando então por ele, o edital do concurso público, o 001-2025, do CREA de Mato Grosso. Ele já dá um retrato bem concreto do que a gente está falando, né? Sim, já começa mostrando as vagas, analista administrativo, contábil. E o que chama atenção logo de cara nesses cargos, além do nome, claro? Olha, eu diria que a carga horária 30 horas semanais e o salário base, né? R$ 5.590,79 para nível superior. Isso já indica, assim, uma busca por gente qualificada em áreas bem específicas. E a taxa de inscrição, R$ 85. Ah, taxa. Pode parecer só um detalhe, né? Mas já é uma barreira, um filtro inicial, concorda? Concordo. E a presença em várias cidades, Rondonópolis, Sinop, Sorriso. Isso é interessante. Mostra que o conselho está espalhado pelo estado, né? Não fica só na capital. Tem uma capilaridade, né? Exatamente. Mas um ponto que, para mim, merece destaque mesmo, e que a gente vê muito em concursos hoje, é a questão das cotas. Ah, sim. Vi que tem reserva para PCD, PPP. Isso, pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. E não é só citar, né? O edital detalha os procedimentos. Sim, eu notei essa parte da confirmação para quem se autodeclara preto ou pardo. Segue um decreto específico, fala de uma comissão. Com diversidade na composição, possibilidade de gravação. Parece um esforço para dar mais segurança e legitimidade para o processo de cotas, não acha? Exatamente. É a busca por um equilíbrio, né? Entre fazer a ação afirmativa funcionar e, ao mesmo tempo, tentar evitar fraudes. Isso acaba gerando procedimentos mais complexos, mais detalhados. Mostra como a política pública vira a regra administrativa na prática. Perfeito. E nessa linha de acesso, de equidade, tem também a isenção da taxa. Verdade. Para membros do CadÚnico e doadores de medula óssea. Uma forma de democratizar mais, né? Sim, mas olha o prazo. Nossa, curtíssimo. 3 dias em setembro. Tem que estar muito, muito atento mesmo. Totalmente. Bom, e aí o edital segue, né? Detalhando as etapas do concurso, provas objetivas para todo mundo, que é o padrão. O básico. Mas para alguns cargos, tipo assistente administrativo, entra uma prova prática, de digitação. Ah, interessante. Isso já mostra uma habilidade bem específica que eles valorizam para aquela função, né? Sem dúvida. E com critério objetivo, né? Sim, 900 caracteres em 6 minutos, fórmula para calcular a nota, não tem muito espaço para subjetividade ali. Exato. E a nota de corte, geralmente 50 pontos, né? Tanto na objetiva quanto na prática. Estabelece um mínimo. Um patamar ali para seguir adiante. É a tentativa de deixar a seleção o mais objetiva possível. E, claro, não pode faltar o direito ao recurso, né? Exato. Sempre presente. Fundamental. O edital prevê como e quando você pode contestar gabarito, resultado, garante que o candidato possa questionar se achar algo errado. Faz todo sentido. E então, esse edital já mostra que não é só saber a matéria específica do cargo, né? De jeito nenhum. Habilidades de comunicação, de raciocínio, são super importantes. Aí que entram os outros materiais que a gente viu. De português, matemática. Precisamente. Pensa num analista administrativo. Ele vai ter que escrever documentos, relatórios. Claro. Então, clareza na escrita, saber interpretar uma norma, um texto técnico, isso é crucial. Por isso que a parte de língua portuguesa é tão relevante. E o que mais chamou a atenção nesses materiais de português? Imagino que vá além do básico de gramática. Com certeza.
A base de tudo é compreensão e interpretação de textos. A gente viu uns exemplos que iam desde, sei lá, diferenciar propaganda e publicidade. Que é sutil, né? É sutil, mas importante, até analisar a intenção num texto sobre dados do PIB, sabe? O material até alertava para não tirar conclusões políticas apressadas, embora comparar governo seja natural. Tem que ler nas entrelinhas. Entendi. Não é só decodificar as palavras, é sacar o contexto, a intenção por trás. E a gramática entra como ferramenta para isso. Exatamente. A gramática dá estrutura para essa compreensão funcionar bem. Pontos como concordância, verbal e nominal, são chave para evitar erro básico ou ambiguidade. Tipo aquela regra do sujeito com ou, se vai para o plural ou não. Essa mesma. Depende se a ação inclui os dois ou exclui um. É um detalhe, mas muda o sentido todo. E a famosa crase, essa sempre pega, né? Pega muito. Mas aquela dica de substituir por uma palavra masculina. Ah, o truque do ao. Vou à escola, vou ao colégio. Isso, ajuda demais. Mas o principal é entender a lógica. Crase é a preposição a mais artigo a. Se você souber onde não usar antes de verbo, pronome pessoal, palavra masculina, salvo as exceções, já resolve um monte de problema. Faz sentido. E pontuação, vírgula, ponto final, é mais que pausa para respirar, imagino. Muito mais. Pontuação organiza o pensamento no texto. Uma vírgula separa lugar e data, ou indica que um verbo foi omitido. Né? Aquele exemplo, nós queremos paz, eles querem guerra. Zeugma. Ah, lembro disso. E parênteses, reticências. Tudo tem sua função. Exato. E claro, conhecer as classes de palavras, substantivo, verbo, adjetivo. As 10 classes é o fundamento para entender como a frase funciona. E ortografia? Parece básico, mas ainda derruba muito candidato, né? Derruba sim. Regrinhas como usar X depois de ditongo ou depois do em inicial. Sempre tem exceção para confundir. Exato. Tipo encher, recalchutar. Tem que ter atenção constante. E olha, além das regras, entender figuras de linguagem, tipo metáfora, prosopopeia. Coração de pedra, os sinos chamam. Isso ajuda a pegar as nuances, diferenciar o sentido literal do figurado. Isso aparece não só em literatura, mas no dia a dia também. Interessante como a linguagem tem tantas camadas. E você mencionou lógica formal, que veio lá dos materiais de matemática. Como é que isso conversa com o português e com o edital? Então, a lógica formal, com aqueles conceitos de tautologia, algo sempre verdadeiro, e contradição, algo sempre falso, isso treina o pensamento para ser mais estruturado, mais organizado. Essa habilidade é vital, não só para a matemática em si, mas para a gente construir um argumento sólido, para interpretar uma lei, uma norma complexa como as do edital, e até para identificar falhas ou inconsistências num texto, é a ponte perfeita para a próxima área, que é a matemática mesmo. Perfeito. Então, saindo um pouco da estrutura da linguagem e entrando na estrutura do raciocínio mais quantitativo e lógico. Os materiais de matemática que a gente analisou entram agora. O que eles mostraram de importante para esse contexto de concurso, de trabalho administrativo? Olha, mostraram que a matemática aqui não é aquela coisa super abstrata da escola, sabe? Ela aparece em situações bem concretas, do dia a dia ou de problemas práticos que um profissional pode sim encontrar. Tipo o quê, por exemplo? Me dá um exemplo prático. Vimos desde coisa básica, tipo operações com decimais e frações para comparar quem correu mais rápido, ou para calcular o valor da parcela numa promoção. Tipo 5 camisas pelo preço de 4. Isso. Ou até coisas de geometria, como calcular o espaço que sobra numa caixa cilíndrica com umas esferas dentro. Nossa, isso parece bem específico. Mas o cálculo de volume é útil. Ou aplicar o teorema de Tales para achar medidas que faltam em desenhos com retas paralelas. Teorema de Tales? Lembro vagamente. Mas onde isso se aplica, sei lá, num cargo de analista administrativo? Pode não ser o teorema em si todo dia, mas o raciocínio por trás, o raciocínio proporcional, esse sim é útil. Para planejar, dividir recursos, analisar escalas, a lógica é que importa. Assim como saber converter unidades de medida. Isso sim. Metro cúbico para litro, hora para segundo. Exato.
Parece básico, né? Mas um erro aí pode ferrar um cálculo de material, um cronograma inteiro. E entendi. É menos a fórmula decorada e mais a capacidade de pensar com quantidades, proporções. E a álgebra? Equações, Bhaskara? Também apareceu. Resolver equação seja quadrática com Bhaskara ou aquelas irracionais com raiz quadrada. Tipo raiz de x igual a x menos 6, que tinha no material? Essa mesma. Resolver isso treina a seguir passos lógicos e, o mais importante, verificar se a resposta que você achou funciona mesmo. Naquele exemplo, a matemática dava duas raízes, 4 e 9, lembra? Lembro. Mas só o 9 servia na equação original. O 4 era uma solução estranha. Essa checagem final é crucial. Essa de verificar a resposta é importante mesmo. E funções. Sempre achei um conceito meio etéreo. Na verdade, a ideia de função é bem prática. É como uma coisa depende da outra. O preço final depende de quantos você compra. A distância depende do tempo. Ah, entendi. Uma relação de dependência. Isso. Entender os tipos básicos afim, quadrática, exponencial ajuda a modelar situações, prever resultados, em finanças, em processos físicos, em um monte de coisa. Visualizar assim faz mais sentido. E a famosa regra de 3, razão é proporção, isso deve ser figurinha carimbada, né? Com certeza. São ferramentas essenciais para resolver problema de divisão proporcional como aquela herança dividida pelas idades. Sei, quanto mais velho, mais recebia. Exato. Ou para calcular relações inversas, como no problema dos caminhões. Menos caminhões levam mais tempo para fazer o serviço. É o pão com manteiga do raciocínio quantitativo aplicado no dia a dia. E porcentagem e juros simples. Imagino que isso seja, assim, direto ao ponto para um analista administrativo ou contábil, né? Sem dúvida. Calcular aumento, desconto, principalmente quando são sucessivos. Entender como o juro simples age no tempo. Tipo aquele exemplo do capital que rendeu por 8 meses, depois por mais 5. Isso. Mostra como aplicar a fórmula certinho, considerando o tempo. São habilidades financeiras básicas, mas essenciais para lidar com orçamento, contrato, análise de custo, de rendimento. Fica claro como essas ferramentas matemáticas, desde a lógica mais pura até a álgebra e as finanças básicas, são cruciais. Mas, como a gente falou, tudo isso funciona dentro de regras maiores, né? Especialmente no serviço público. Aí que entra a parte de direito. Exatamente. Todo esse conhecimento técnico, linguístico, matemático, ele é aplicado dentro de um arcabouço legal e administrativo. E as fontes que a gente analisou também trouxeram coisas importantes sobre isso. O direito administrativo, por exemplo, que estava lá no conteúdo do CREA. Ele dita as regras do jogo para a administração pública, né? Basicamente isso. E a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, apareceu bastante. Pareceu o assunto do momento nessa área. É verdade. O que é essencial sacar sobre ela, assim, sem se afogar nos artigos? Olha, a ideia central é modernizar, unificar as regras para comprar e contratar no governo. Ela trouxe modalidades novas, tipo o diálogo competitivo. Que nome curioso! E definiu vários critérios para escolher a melhor proposta. Não é só menor preço, pode ser melhor técnica, maior retorno econômico e um ponto muito chave é a transparência. Tudo centralizado no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Entendi. E as fases do processo? Parece que ficou mais complexo. Habilitação, julgamento. Sim, tem fases bem definidas. A habilitação verifica se a empresa tem condições de contratar com o governo. Jurídica, técnica, fiscal, financeira. Depois vem o julgamento das propostas. E tem regras claras para desempate, para desclassificar a proposta com problema. Preço inexequível. Busca mais controle, mais eficiência. Essa é a ideia. Mas um ponto de atenção é que muita coisa nela ainda depende de regulamentação. Precisa de outros atos para funcionar 100%. Entendi. É uma lei grande, com muito detalhe sobre o contrato em si, como manter o equilíbrio financeiro e até sobre as punições para quem pisar na bola, né? Com publicidade nos cadastros nacionais, SEIS, QNEP. É um mundo à parte. É sim. E além do administrativo mais geral, a gente viu também coisas de direito urbanístico.
Uma das fontes citava o José Afonso da Silva, explicando como o urbanismo organiza a cidade, sabe? Falava de como ruas são criadas, oficializadas, e como o Estatuto da Cidade busca garantir cidades mais sustentáveis com gestão democrática. Até o usucapião urbana apareceu. E a RIDE-DF, a região integrada lá do entorno de Brasília, mostra como o direito tenta organizar o espaço físico e a convivência nas cidades e até entre regiões, né? Exatamente. E para gerenciar o dinheiro disso tudo, aí entra o direito financeiro e orçamentário, o AFO. Ele estrutura como o dinheiro público é planejado e gasto. Com o PPA, LDO, LOA. Isso, os instrumentos de planejamento. Plano plurianual, mais longo, Lei de Diretrizes Orçamentárias, anual, orienta o orçamento, e a Lei Orçamentária Anual, o orçamento em si. E aquele princípio de não afetar receitas. A ideia de que dinheiro de imposto não pode ter carimbo prévio. Esse é o famoso princípio da não afetação, está lá no artigo 167 da Constituição. A ideia original era dar flexibilidade para o gestor usar o dinheiro onde precisasse mais. Mas na prática? Na prática, tem muitas exceções já previstas na própria Constituição, saúde, educação, repasses para estados e municípios. E a gente vê uma tendência crescente de criar mais vinculações, de carimbar mais receitas para gastos específicos. É um cabo de guerra constante, sabe? Entre garantir dinheiro para áreas prioritárias e manter alguma flexibilidade no orçamento. Faz sentido. E para fechar, ainda vimos leis bem específicas, né? Como as que regulam as profissões de engenheiro, arquiteto, geólogo, que o próprio edital do CREA mencionava. Exato. Isso mostra que, além das leis gerais, cada área tem suas próprias regras, né? Inclusive sobre quanto o profissional deve ganhar. Perfeitamente. Mostra a complexidade e a especificidade desse ambiente de normas onde esses profissionais e o próprio conselho, no caso o CREA, atuam. Ufa! Que viagem, hein? Fomos dos detalhes bem práticos de um edital, tipo taxa de inscrição e cotas, passamos pela importância de escrever bem, de raciocinar com lógica e números, e chegamos nas grandes leis que tentam organizar a administração pública, as cidades, o dinheiro de todo mundo. Fica muito nítido como português, matemática e direito não são só matérias para decorar para concurso, né? De jeito nenhum. São ferramentas que se misturam o tempo todo, essenciais para a gente entender como as coisas funcionam e para atuar na sociedade. Sem dúvida. E essa visão integrada, sabe? Especialmente quando a gente olha para o nível de detalhe das normas. Seja no edital do CREA, com todos aqueles procedimentos, etapas, requisitos, seja na nova lei de licitações com tantas exigências, fases, controles. Isso me leva a uma reflexão final. Qual seria? Onde é que está o ponto de equilíbrio nisso tudo? Toda essa especificidade, essa regulamentação toda, ela busca garantir coisas importantes. Igualdade de tratamento, transparência, competência, o bom uso do dinheiro público. Isso é indiscutível. Claro. Mas assim, até que ponto ela realmente cumpre esse papel de forma eficiente? E a partir de que ponto ela talvez comece a virar um excesso de burocracia? Uma barreira que, sei lá, engessa a máquina pública, dificulta os processos ou até desestimula a participação de bons profissionais, de boas empresas? Uma boa pergunta. É uma tensão que sempre existe no desenho das nossas instituições, né? Como é que a gente controla sem paralisar? Como a gente garante a regra, a isonomia, sem matar a iniciativa, a agilidade? Excelente provocação. Essa busca pelo equilíbrio entre o controle necessário e a agilidade desejada, entre a regra e a realidade, é um desafio constante mesmo. Ótimo ponto para a gente continuar pensando. Agradecemos por compartilhar esses materiais e essas ideias conosco hoje. Até a próxima!